Mas no celular ele não pede nuvem. Pelo celular grava direto, pode ficar tranquilo. Ah, então tá. Eu já coloquei para gravar, depois tu edita. Para não ter perigo da gente esquecer de gravar. Uma boa noite. Enquanto a Val não inicia, gente, quero dar boas-vindas para quem for entrando. E eu queria saber de vocês, se vocês conseguiram acessar o material que a gente disponibilizou lá no grupo, o que vocês acharam, né, sobre MPI. Se vocês têm também algum conhecimento a respeito. A Val vai falar um pouquinho aqui conosco, e aí no final ela vai tirar o espaço para tirar dúvidas de vocês. Mas enquanto ela não inicia, se vocês quiserem compartilhar um pouquinho sobre o conhecimento, algo, né, a respeito de MPI, do material que a gente postou, nós estamos aqui à disposição de vocês, e a gente gosta muito dessa interação, né, para entender aí, né, se o que a gente está também colocando para vocês está contribuindo de alguma forma na carreira de vocês e na vida também. Então, a Érica, a Bela, a Fátima, se vocês quiserem ligar o microfone, né? Boa noite. Boa noite. Enquanto a Val não inicia, a gente pode conversar um pouquinho. Vocês já tinham conhecimento a respeito de movimento primário interrompido e como trabalhar isso dentro da terapia? Para mim é novidade. Vou tentar entender um pouco mais hoje. É a Anabela? Oi, Anabela. Agora que eu vi que entrou com outro e-mail e agora não quis sair de novo, vai ficar esse mesmo. Ah, sim, eu reconheci a sua voz. É que como aqui é tarde, já estou de pijama, não queria aparecer agora, não. Entendi, não tem problema. A Fátima, o Lucas, boa noite, Lucas. Vocês já conheciam o tema? Eu não conhecia. O Lucas é o que fez o curso de neuropsicanálise? Eu acho que é o Lucas. Isso mesmo. E o Lucas, como nós temos uma boa memória? Exatamente. Boa noite a todos. Boa noite, Lucas. Lucas, você conhecia esse tema? Não conhecia. Não conheço ainda. Não conhece? Uhum. Gente, movimento primário interrompido, vocês vão ver a Val falar, é uma das coisas que mais aparece no atendimento clínico, seja através, né, da psicologia, da terapia ou da constelação familiar. Eu acho que é quase 100% das pessoas que aparecem, né, no consultório. Em algum momento a gente identifica que tem um movimento primário interrompido. E por que é importante entender sobre o assunto? Porque, às vezes, quando a gente não tem a técnica certa... Boa noite. Boa noite, Oi, Aida. Tudo bem? Mesmo a gente fazendo um bom diagnóstico, a gente não consegue gerar aquele resultado, fazer aquela ressignificação que o cliente tanto necessita. E aí, às vezes, a gente acaba dando voltas, né, por não conseguir ir no ponto necessário, né, na raiz do problema, com a técnica adequada para poder fazer esse trabalho. E vendo essa necessidade, eu fiz um convite para a Valquíria, trazer isso como uma formação para terapeutas, psicólogos que queiram aprender essa técnica e aplicar, seja na parte clínica, dentro das constelações familiares, né? E vim aqui para ensinar para a gente. E a gente percebeu, ao longo do caminho, que movimento primário interrompido também é um conceito que poucas pessoas conhecem. Porque a gente pensa em trauma de infância, dificuldade com o pai, dificuldade com mãe, né? Mas a gente não associa ao tema. E essa é uma técnica que faz sim, completamente diferença quando a gente trabalha como cliente para trabalhar as nossas dores e como terapeuta também aprender a aplicar. Então, eu quero agradecer a Valquíria pela disponibilidade de vir aqui conversar com vocês, explicar
um pouco mais sobre o que significa, né, esse movimento primário interrompido e todas as consequências que isso nos traz no mundo adulto, porque são inúmeras e em diversas áreas da nossa vida, gente. Quando a gente tem uma dificuldade, um MPI, né, esse movimento interrompido na infância, com os nossos pais, seja a mãe ou seja o pai, isso vai trazer consequências nos nossos relacionamentos, na nossa profissão, na relação com os filhos, na nossa saúde, né? A Valquíria vai falar aqui um pouquinho sobre as doenças que a gente pode desenvolver por conta desse trauma. Então, Valquíria, uma boa noite a todos. Eu vou ficar de olho aqui no chat. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode escrever ali. A Valquíria, na medida do possível, ela vai respondendo, mas no final ela vai abrir um maior espaço para a gente conversar sobre o assunto. Tá certo? Essa palestra nós vamos disponibilizar depois da gravação, para quem perdeu. Tem bastante gente no grupo, mas eu acho que o horário, feriado, né? Sim, muitas atrapalhou pessoas um estão pouquinho. feriadão. E essa aula é a primeira aula, né, que nós vamos disponibilizar no nosso curso de movimento primário interrompido também para os nossos alunos. Então, Valquíria, uma boa noite e a palavra é sua agora. Pessoal, estou de olho aqui no chat, tá bom? Boa noite, Sueli. Boa noite, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês. Sei que no finalzinho de um feriadão, né? Com certeza, muitos colegas vão assistir depois, porque estão retornando, de repente, para casa, estão em trânsito, né? Mas depois o pessoal assiste e tira suas dúvidas também comigo e com a Fernanda. Bom, por que falarmos do movimento primário interrompido, né? O que é esse movimento? Quais as consequências de tudo isso? Às vezes, quando eu começo a atender, tá? Antes de eu ter esse conhecimento, antes de eu ter ido me aprofundar na sistêmica, eu sou psicóloga, né, há 14 anos, e no início da minha carreira eu trabalhei muito com criança, então entender aquela dinâmica toda, né, da criança e conseguir constatar que a criança sempre é um sintoma de algo que tem dentro da família, me ajudou muito. Mas quando eu fui para a sistêmica e consegui entender que traumas precoces na vida de uma criança, isso reverbera pela vida inteira, fez toda a diferença no meu trabalho, porque hoje o paciente chega para mim, né, e já pela demanda, pela busca que eles trazem, né, e o que é o conflito dele, eu já consigo identificar que tem algo lá atrás muito precoce, e aí eu já consigo, então, ir investigando, né? Porque muitas pessoas chegam a comentar assim, mas o que aconteceu lá na infância não tem importância, o que importa é o que é agora. E não é assim, pessoal, não é assim. E é assim, transformador quando a gente tem o conhecimento e a gente já consegue acessar e o paciente traz a sua história e tu vai ressignificando junto com ele. E a partir dali também eles começam a acessar as suas memórias, né? Começam a ser desbloqueadas e eles começam a trazer sonhos, medos, sentimentos, experiências, e isso vai agregando no tratamento e vai fazendo a diferença. A gente consegue ver resultado no paciente mais rápido. Então, o que é o movimento primário interrompido e por que a gente falar, né, sobre isso? Porque por diversos motivos, tá? Porque olhar para essas dores, dores nossas também, isso também são questões nossas, mas olhar para essas dores dos nossos pacientes é de suma importância, tá? Para que o indivíduo consiga se reconectar novamente com o que a gente chama de energia da vida, que foi o que ele recebeu dos pais. Mas, quando alguém está com fluxo, tá, da energia da vida interrompido, ou seja, esse movimento de conexão, tá,
com seus pais foi interrompido, isso acarreta muitos problemas, muitos conflitos, muitas dores, dificuldades em todas as áreas da vida dessa pessoa. E, com isso, essa pessoa não lembra, não identifica, não consegue acessar, assim, por que tem dificuldade, às vezes, de relacionamento, por que tem dificuldade na vida profissional, enfim. E quando ele procura um profissional que sabe as origens, que consegue identificar isso com ele e ressignificar, esse paciente ele vai conseguir, se for também da vontade dele, se reconectar com esse fluxo, né, com essa energia da vida, para ele poder, né, fazer os seus movimentos. Então, vamos entender assim, ó, o que é o movimento primário, tá? O movimento primário, ele equivale à necessidade que a criança tem de pertencer. Pertencer ao seu papai e à sua mamãe, pertencer àquele casal, tá? Então, quando ele nasce, ele já começa a buscar isso através das suas expressões, da sua comunicação, né? Fazendo movimentos direcionados em direção ao papai e à mamãe. Mas, se um deles ou ambos não corresponde a essa criança, tá? De uma forma satisfatória, então aí inicia um sofrimento, na qual a gente chama, então, de movimento primário interrompido. E o Bert já dizia, né, que é com base nesse amor profundo, né, que ele chama de amor original ou amor primário, que a criança está disposta a fazer qualquer coisa pelos seus pais. Então, é neste momento que os seus esforços e os seus sentimentos, suas afeições, quando não são honrados, quando não são recebidos por aquele pai ou por aquela mãe, então isso se retorna para aquela criança em forma de um sofrimento, tá? Como resultado dessa ausência emocional desse pai, dessa mãe ou dos dois. Então, esse amor dessa criança, tá, se transforma em dor. E diante, né, dessa observação, então a gente pode entender que a maior parte, tá, das dores emocionais normalmente é de um amor interrompido. E que essa dor, na verdade, é a outra faceta do amor, digamos assim. Então, por isso que é muito importante nós sabermos analisar, fazer a escuta desse paciente, desse cliente que chega até nós, de saber o que ele sabe, né, sobre a gestação, sobre o seu nascimento, sobre os primeiros anos de vida, né? É muito importante para que a gente consiga identificar o que ocorreu ali neste momento. Mais adiante vocês vão entender quando eu falar os motivos de ausência, né? Que pode ocorrer, de que forma que esses pais podem estar ausentes, né? Então, esse amor, né, essa forma de amor, ela é tão intensa dessa criança que quando se transforma numa dor, a criança reluta demais para sentir. E ela chega um momento que ela não quer mais, ela não tenta mais ir de encontro a esses pais, se aproximar, né, desse pai ou dessa mãe. E para se proteger, então, essa criança se fecha emocionalmente. Ela se nega a seguir fazendo essas tentativas, né, de acesso a esse emocional. Oi, Fê? Ô, Val, tá dando um pouquinho de ruído. Será que é o fone? Espera aí, será que ainda tá? Deixa eu tirar o fone, vamos ver. Eu acho que é o fone, é a hora que você colocou a mão. Tá dando interferência. E agora? Agora tá bom. Então vamos sem fone.
as tecnologias, né? Acontece. Então, o movimento primário interrompido ocorre, então, quando um bebê, tá, sofre numa época ainda muito precoce, tá? Esse rompimento de fluxo, esse retorno que ele tenta fazer em relação à mãe e ao pai. E quando isso é de uma forma muito precoce, esse bebê ele entra numa depressão, e essa depressão pode até levá-lo à morte. E esses estudos com relação a essa relação mãe e bebês, pais e bebês, isso já é objeto de estudo desde a Segunda Guerra, quando o Bion, um psicólogo, também psicanalista, analisou crianças que foram para instituições após seus pais terem morrido na guerra. E essas crianças, elas começavam a entrar numa apatia, numa tristeza tão grande, que eles não interagiam com ninguém, eles não queriam nem se alimentar, então eles começavam a ficar desnutridos, adoeciam, e muitos foram a óbito. E o René Spitz, também um outro psicólogo psicanalista, ele trabalhou muito também nessa questão dessa relação, e aonde ele estudou crianças que ficavam internadas, tá? O que eles chamam de hospitalismo. Então, naquela época, hoje já é algo que, dentro do SUS, principalmente, já foi revisto. Antigamente, uma criança ia para o hospital e ficava sozinha, né? Independente da idade. Hoje, isso já não ocorre mais, né? Então, é exigido, né, a presença dos cuidadores, dos pais. Inclusive, nos hospitais, os pais ganham alimentação porque eles têm que ficar junto. Porque isso foi tema de estudos também no passado, aonde ficou comprovado que esse afastamento, às vezes por muito tempo, dessa criança dos seus pais, gerava um trauma intenso, e muitas crianças, às vezes, não conseguiam nem sair do hospital, iam a óbito, né? Então, tudo isso foi revisto a partir desses estudos. Então, essa relação mãe-bebê, mãe e filhos é muito importante nos primeiros anos de vida. Porque a criança, né, Deus que nasce até por volta dos 5, 6 anos, é totalmente inconsciente, então é só emoção. Então, essa criança não tem racional constituído, então ela precisa aprender tudo com quem? Com essa mãe, com esse pai, ou com os cuidadores, mas a criança, ela precisa, é essencial para ela sobreviver, afeto. O ser humano necessita de afeto. Se isso faltar, né, e quanto mais precoce isso ocorre, esse rompimento, isso vai cada vez mais gerando traumas na criança, tá? Então, um filho com amor interrompido, uma filha com amor interrompido com a mãe, o que isso vai fazer? Faz com que esse indivíduo fique preso emocionalmente naquele momento do rompimento, tá? E esse fluxo, então, que era para ser um fluxo de amor incondicional, passa a ser, então, um fluxo de amor interrompido. Então, tudo que vem após esse fluxo interrompido não faz mais sentido, tá? Não tem mais presença emocional para aquela criança. Então, aquilo que era para a criança ter aprendido a gerar doação, isso não ocorre mais. Então, essa criança ela não consegue mais também entregar afeto. E aí, essa criança entra no que se chama num estado de sentimento de vazio. E quando a gente recebe pacientes que já chegam com essas queixas, porque muitos pacientes já chegam na vida adulta, e quando a gente vai buscar alguma informação sobre relação com os pais, às vezes já vem bem verbalizado, assim, eu não ganhei amor dos meus pais,
eu não tenho uma boa relação com a minha mãe, ou eu não tenho uma boa relação com meu pai. Mas, às vezes, isso não vem claro. Às vezes, a pessoa chega e fala, tudo bem. Não, meu pai, minha mãe, tudo bem. Porque, como adulto, às vezes a pessoa conseguiu, assim, tá, minha mãe, meu pai, tá, tudo bem. Ela não sinaliza. Mas os sintomas dela nos mostram que teve algum fato muito importante lá nos primeiros anos de vida que talvez a pessoa nem está sendo consciente, né? Por exemplo, uma criança que a mãe tem uma depressão pós-parto. Hoje, na vida adulta, as duas se dão bem. Ali, quando a criança era maior, tá, tudo bem, minha mãe. Mas se aquela mãe teve uma depressão pós-parto e ninguém conseguiu fazer, né, aquele cuidado, aquela criança tentava conectar com essa mãe não estava preenchida com esse afeto, ela não conseguia interagir com a criança, essa pessoa teve um movimento primário interrompido. E aí essa pessoa passa a ter dificuldades na vida adulta e não consegue entender de onde vem. E as dificuldades são as mais diversas, né? Por que que isso é fundamental, né? Porque essa criança, ela necessita essencialmente, assim, a relação com a mãe, ela é muito mais intensa, até porque passamos 9 meses, né, interagindo diretamente ali com a mãe, vivendo ali aquela simbiose com a mãe. Então, a relação com a mãe é de extrema importância para qualquer indivíduo, assim como o afeto dessa mãe, a capacidade dessa mãe de interpretar as necessidades desse bebê. Então, isso é essencial para a sobrevivência de um ser humano, essa conexão, essa relação, né? Então, quando esse bebê faz esse movimento em direção à mãe, buscando a solução das suas dores, tá? Das suas necessidades, e não encontra essa mãe disponível para lhe atender, né? Ele entra, então, num processo que a gente chama de frustração. E através dos mecanismos de defesa, né, ele começa a lutar contra a pulsão de morte, então ele não consegue lidar com tudo isso. E isso, se isso ocorrer, né, diversas vezes, esse bebê então resolve que ele precisa se proteger. Então ele precisa se bloquear desse sofrimento. Então ele não faz mais um movimento, ele começa a ir se retraindo, se fechando e se bloqueando emocionalmente, né, em relação a essas tentativas de ganhar isso tudo da mãe. Às vezes, as mães dizem assim, era um bebê muito chorão. Por que será que esse bebê chorava tanto, né? Por que será que esse bebê tentava interagir tanto com essa mãe? Sempre reclamando, sempre chorando. E não era assim, não era de estar doente, não era de estar com fome, mas era um bebê que estava sempre chamando e necessitando a mãe. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam assim, tá, Valquíria, mas, e a gente escuta muito, né? O bebê chorão, por exemplo, né? Aquele bebê que chora, 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 aí a mãe pega, o bebê se acalma. E aí as pessoas costumam dizer que não dá colo. Não dá colo para não ficar manhoso, não dá colo. E isso era muito falado antigamente. Hoje já, às vezes ainda escuto algumas mães assim dizendo, não, começa a chorar, se mamou, tá limpinho, tudo, eu deixo chorar, né? E aí, como é que essa criança entende isso? Porque a gente não sabe o que está acontecendo com aquela criança ali. Se aquele choro daquela criança porque ele está precisando de uma segurança, está precisando do colo daquela mãe, está precisando ter certeza que ele está sendo protegido, que tem alguém ali junto com ele, que ele não está sozinho. Como é que é, né? Então, o bebê, quando está chorando e necessita da mãe, qual o problema dessa mãe ir ali e acolher aquele bebê e acalmar ele e devolver ele para o berço, né? Então, e a gente ouve ainda essa questão assim, eu deixo chorar. E esses dias eu tenho uma paciente que
é gestante, faz 2 meses que a bebê nasceu. E aí ela disse assim para mim, ai, às vezes eu tento não pegar, porque já estão me dizendo que ela vai ficar cheia de mãe. Eu disse, não. Quando ela chorar, necessitando, pedindo por ti, acolhe ela, conversa com ela, acalma ela. Porque essa mãe teve uma hemorragia e essa mãe ficou 5 dias no hospital longe da bebê. E a bebê tem uma questão que, sim, que a bebê só chora de noite, ela não deixa eles dormir. E aí eu disse para ela, não, pega ela, acolhe essa bebê, fica com ela no colo, acalma ela, conversa com ela, porque talvez ela está necessitando de ti, ela quer o teu colo, talvez ela não quer o colo dos demais, mas ela está buscando pela mãe. E aí ela sai, tu acha que não tem problemas? Claro que não. Afeto, carinho, cuidado nunca é demais, né? Então, vejam bem, olha a dinâmica que a bebê criou, né? O bebê chora a noite toda. Durante o dia, ela está super calma, e de noite, ela chora. E a mãe já estava indo para um processo, além de ter ficado aqueles 5 dias, né, internada, quando ela voltou, ela disse para mim assim, eu tenho medo que ela não me queira mais. E a bebê faz bem o contrário, né? Chora incessantemente pedindo por essa mãe. Então, olha a dinâmica que se criou aí. Ô, Val, e essa mãe que teve uma hemorragia, ela teve depressão pós-parto? Não chegou a ter depressão pós-parto. Teve, assim, alguns índices, assim, mas não chegou a... É porque existem estudos pela medicina chinesa, né? Estudiosos da medicina chinesa falam muito isso, que a depressão pós-parto tem relação com a mãe que perde muito sangue também. Aí você falou que da hemorragia, por isso que eu perguntei. Inclusive, o próprio médico dela, com medo, acho que de alguma situação assim, ela já saiu do hospital com medicação, né? Porque ela estava com muita ansiedade e tudo mais lá. E aí o médico já receitou aquele antidepressivo que elas podem amamentar. Então, ela já vem tomando. Então, por isso que ela não chegou a criar um quadro real de depressão. Ela teve sinais, assim, e o médico foi muito atento e já entrou com medicação. Mas acredito que sim, que talvez ela fosse entrar num quadro de depressão, sim, pela situação toda. Uhum. Então, assim, de que forma que os pais podem não estar presentes para essa criança? Bom, como eu disse ali, então, assim, a criança nasceu e a mãe precisa ficar internada alguns dias longe da criança, ou a criança nasce prematura e precisa ficar aquele longo período internada e a mãe não fica as 24 horas, né, com ela, porque não é possível. A criança fica doente um pouquinho mais adiante, assim, um pouquinho mais, e aí fica algumas horas longe da mãe. A mãe com depressão pós-parto, a morte da mãe ou do pai muito precoce, a mãe ou esse pai também virem de um movimento primário interrompido, então esses pais eles não conseguem estar ali disponíveis com esse afeto que a criança necessita. Caso de separação, caso de adoção, toda criança que vai para adoção vai ser um adulto com sintomas de movimento primário interrompido, né? Então, o movimento primário interrompido ele ocorre de diversas formas, como a gente pôde ver. E é muito como a criança entende também, né? Tudo varia de acordo com o que a criança entende, né? Porque tem criança que às vezes lida melhor, né? Desde que essa relação, por exemplo, com os cuidadores, tá? A criança foi para uma adoção, mas essa criança foi acolhida no lar com muito amor, daqui a um pouco aqueles pais adotivos eles conseguem fazer uma reparação, então os danos não são
tão intensos, né, nessa criança. Ô, Val, a Aida está perguntando aqui, a icterícia da criança nos primeiros dias de vida tem relação com o que a Val está explicando? Ô, Aida, se a criança precisou tomar aquele banho de luz, afastou da mãe, tem relação, porque aí tem um movimento primário interrompido. Por isso que a gente está falando também que é muito de como a criança interpreta. Gente, nem sempre é culpa da mãe. Olha para você ver. Então, a gente não está falando sobre isso, porque a gente está a critério de querer responsabilizar a mãe por tudo que acontece com a criança. Por isso que eu estou falando, né? Eu quis dar uma enfatizada nessa questão também, que é muito como a criança entende. A icterícia é uma coisa que é necessidade. A criança, quando tem, ela precisa, né, ficar aquele tempo, que eu acho que é 7 dias, né? Não sei se é 5 ou 7 dias no hospital, tomando banho de luz, e um momento que é tão próximo, que é o primeiro momento de conexão ali, pós o nascimento, com a mãe, ela se afasta. Você tem algum fone de ouvido? E isso acaba... Silvana, tá dando interferência, boa noite. Tá dando interferência. Então, influencia, sim, Aida. Sim, até porque foi bom que a Fernanda falou sobre isso. Gente, quando a gente fala em movimento primário interrompido, nós não estamos querendo culpar as mães, tá? Porque isso vai ocorrer a maioria das vezes, né? A não ser quando seja um caso de adoção, mas isso vai ocorrer não de uma forma intencional daquela mãe. Isso vai ocorrer de forma inconsciente. Essa mãe nem tem consciência de que, às vezes, a criança chora pedindo colo, a criança está manhosa, vou deixar chorar para não ficar manhosa, porque era o que a gente ouvia muito antigamente. E mal essa mãe nem tinha consciência de que esse ato dela poderia estar gerando isso nessa criança, essa revolta, esse sentimento de frustração, esse fechar-se, esse isolar-se afetivamente da criança. Então, não é para culpar, e sim para nós entendermos de que forma que isso pode acontecer, para quando chegar o nosso paciente ali, por exemplo, adulto, cheio de conflitos dentro dessa dinâmica, nós já conseguimos trabalhar isso com o paciente de uma forma já sistêmica. E quando a gente olha lá na análise... Oi? Eu queria falar que é importante a gente pensar também que é tudo que dificulta o vínculo. Então, por exemplo, né, só complementando o que a Val está falando, gente, um parto complicado, que essa mãe tem um parto ali super complicado e ela passa por problemas de saúde, inflama ponto, e aquilo lá contribui para ela, que ela não fique bem emocionalmente ou fisicamente, então ela fica até um pouco debilitada. Às vezes a mãe sente a dificuldade na amamentação. Então, são coisas que não é culpa da mãe, mas pode dificultar o vínculo mãe-filho. Então, às vezes, não precisa de muita coisa para acontecer. É a sensação, mais ou menos assim, pensa na sensação que a criança sente ao necessitar algo, né? Porque no momento que ela nasce, ela está ali 100% dependente da mãe para tudo, e ela necessita de algo, e isso não é suprido. Às vezes, por uma confusão mesmo, inexperiência, às vezes ela está com fome, e a mãe vai lá dar colo, às vezes ela está com cólica, e a mãe vai lá dá o leite, só que ela não tem aquilo lá suprido. E isso faz essa sensação de abandono vir também muito forte. E isso gera um movimento primário interrompido. E é importante falar, né, que trauma, ele dá por 2 vias, né, Val? Impacto que é a intensidade que isso teve na vida da criança, ou repetição. Então, coisas bobas que às vezes aparentam não ser nada, mas vai gerar esse problema na criança e depois no mundo adulto. Sim, porque, por exemplo, olha, vamos ver assim, uma criança, tá, que vem de uma gestação difícil,
de uma mãe, por exemplo, já com alguns traços de depressão, ou uma mãe com movimento primário também interrompido, e essa mãe não consegue interagir bem com aquela gestação, né? Às vezes a gestação vem no momento inapropriado, inesperado, enfim. Essa mãe ela já não vai conseguir, né, ter aquela gratificação, aquela felicidade extrema durante aquela gestação. Essa criança nasce. Essa mãe, ela não está ali, ela não esteve durante a gestação e não está diante daquela criança disponível afetivamente. E aí essa criança vai começar a fazer essa busca, né, por esse amor, por essa relação. E essa mãe não consegue, ela não consegue dar. E aí a criança ela já vem com uma necessidade, já uma carência já da relação entre as duas, né, entre ela e a mãe, e quando ela chega aqui, ela exige mais, ou ela se fecha. Por exemplo, às vezes, eu me lembro que uma vez eu tive uma paciente que ela já estava com 4 meses de gestação, e ela é uma pessoa de movimento primário interrompido, de pai e mãe, porque ela foi entregue para adoção. E aí, eu perguntava para ela se ela já estava conversando com a bebê, se ela passava a mão na barriga, se ela interagia com a bebê, se ela já chamava a bebê por nome, e ela disse que não, que estava muito difícil ela interagir. Ela não estava conseguindo, e já era a 2ª gestação dela, né? E aí, isso foi bem difícil para ela relutou bastante com isso. E quando a bebê nasceu, ela teve um problema seríssimo no parto. E ela entrou em coma. Ela ficou no hospital 30 dias. Ela só foi conhecer a filha dela, então, 1 mês depois que a menina tinha nascido, que essa mãe conseguiu. E foi no período de pandemia. Então, não dava nem para levar a bebê, por exemplo, até o hospital, quando ela ficou em coma 10 dias. E a menina, assim, ela veio para casa, os avós, tudo cuidaram muito, mas eu percebo pelo relato da mãe que ela já é uma criança um pouco mais independente, assim, ela já não busca tanto aquela mãe. Mas não foi culpa da mãe, né? A mãe passou mal, né? Teve problema no parto, ficou em coma e tudo aquilo. Mas, com certeza, essa criança na vida adulta, ou talvez até na vida escolar, já vai precisar buscar acompanhamento psicológico e talvez ela venha a ter algumas dificuldades, né? E não foi intencional, né? Hoje ela é uma excelente mãe, estou fazendo presente e tudo, mas ocorreu isso com ela, né? Quando a criança nasceu. Então, são coisas que, infelizmente, acontecem, né? E não tem o que fazer. O Bert, ele já dizia também que um amor interrompido, ele se mostra no corpo e na vida. O Bert já dizia que uma pessoa com amor interrompido, ela passa a andar em círculos, ela não completa os seus objetivos, por exemplo, ela não consegue finalizar metas. Por quê? Porque é com os pais que a gente aprende, então, a doar, a interagir, a fazer troca. E se isso não acontece, esse indivíduo ele tem essa dificuldade, por exemplo, de fazer essa interação, de trabalhar em equipe, de fazer trocas. Então, isso é também resultante de um movimento primário interrompido. Isso é uma das consequências, né? E dentro desse contexto, como a gente recebe assim, pacientes que já trazem dores, conflitos relacionados justamente ao sistema de origem. Então, são pacientes que chegam com dificuldade de relacionamento afetivo, pacientes que chegam com dificuldades financeiras, dificuldade de se encontrar na vida, dificuldade de se encontrar profissionalmente,
não conseguem identificar o que gostariam de fazer, pacientes com depressão, pacientes com ansiedade. Depressão e ansiedade é o que mais chega, tá, para terapia. Medo de ir para a vida profissional, medo de fazer uma escolha e se arrepender, e aí a pessoa fica naquela, nunca se decide, nunca busca por nada, está sempre naquela insegurança, uma autoestima baixa, né? Não consegue manter relacionamentos, julga muito os pais, e assim vai, né? Um aspecto bem importante que até uma autora traz, a Emília, ela traz que quando um indivíduo, por exemplo, ele não consegue se relacionar em grupo, tá? Ele não consegue se relacionar em grupo, não consegue trabalhar em equipe, isso já está sinalizando que houve uma falta de conexão com a mãe, por exemplo, tá? Porque é com a mãe que a gente se sente aceito. Se essa criança não conseguiu se sentir aceita pela mãe, ela vai passar a vida toda achando que ela não é bem-vinda, que ela não é aceita, ela está sempre desconfiada, ela está sempre se protegendo. Então, quando ela vai para o convívio social e profissional, isso traz um profundo impacto para essa pessoa, e ela não tem consciência de onde que ela traz isso. Então, quando ela chega para um trabalho terapêutico, se o terapeuta tem essa consciência, ele já sabe como trabalhar com aquela paciente, com aquele paciente, e ajudar ela a se reconectar com essa energia da vida a partir de agora. Né? Ok, o que passou não tem como arrumar, mas a gente tem como olhar de forma diferente e auxiliar essa pessoa para ir para a vida, né? Se encontrar, se conectar, né? Então, a falta também de conexão com a mãe, por exemplo, também nos traz dificuldades na carreira profissional. Porque a mãe foi o nosso primeiro movimento, tá? Foi com a mãe que a gente fez os primeiros movimentos. E quando a gente fala depois na vida adulta a respeito de carreira profissional, de profissão, é a profissão que vai nos prover. E foi com a mãe também que nós aprendemos a ser amorosos e expressarmos essas relações. E isso também vai impactar, então, na vida desse indivíduo, se não houve essa troca. Então, essa pessoa não recebe, ela não sabe dar. E quando ela olha para a profissão, ela não consegue se conectar, por exemplo, com uma profissão, com um propósito. E a gente recebe muito em atendimento clínico, o que tu gostaria de fazer? E a pessoa olha para ti, não sei. E às vezes é uma pessoa já com 30, 40 anos, e a pessoa, eu não sei o que eu gosto de fazer. Eu já pensei em diversas coisas e eu nunca me encontro em nada. Às vezes são pessoas que faz uma faculdade, vai, não gosta, faz outra, e estão sempre insatisfeitos. A profissão nunca lhe realiza, por exemplo, tá? Trabalho no que for, nunca é um bom trabalho, nunca tá legal. Por quê? Porque ela julga que a profissão que ela escolhe, seja onde for, nunca a nutre. Mas não é disso que ela está sentindo falta. Ela está sentindo falta da nutrição, daquele afeto. E que na vida adulta ela transfere, por exemplo, para uma profissão. E aí, se eu não sei como diagnosticar isso, eu não consigo ajudar esse paciente, essa paciente. Né? E outra questão também, quando, né, aceitamos a mãe, nós também aceitamos a saúde. Por quê? Porque quando nós estávamos na barriga da mãe, nós recebemos tudo que nós precisávamos para viver. Se eu, ao nascer, tenho esse movimento interrompido, eu passo a não me conectar com a vida. Se eu não me conecto com a vida, eu não tenho saúde. E aí vem, então, diversas somatizações. Né? Então, problemas de alergia,
problemas de asma, problemas de ansiedade, de depressão, de fobia, de pânico, de medo. Então, por quê? Por que essa pessoa tem medo, tem insegurança, tem ansiedade? Porque essa pessoa ela segue se sentindo incompleta. Tem um vazio dela e ela está sempre procurando. Então, ela não conclui nenhum projeto, os relacionamentos nunca são bons, ela sempre se conecta com pessoas que sempre está faltando alguma coisa, aquela pessoa não a preenche. Esse MPI acontece desde o ventre. Não consegui ler toda a pergunta, Fernanda. A Ana Lima está perguntando se o movimento primário interrompido acontece desde o ventre da mãe e na fase da infância. E até que idade isso se dá? Bom, dentro do ventre, a gente já sabe que a criança, ela vivencia junto com a mãe todas as emoções, né? Então, como eu disse, assim, se é uma mãe que não aceita a gestação, que rejeita, que tentou abortar e não conseguiu, ou seja, aquela criança ela não é bem-vinda. Então, aquela mãe não vai ter uma relação de afeto, a barriga vai crescer. E a gente acha, às vezes, isso tão difícil, né, de acontecer. Mas agora eu me lembrei que uma vez eu trabalhava num local onde tinha uma colaboradora que estava grávida. E aí eu me lembro que um dia eu perguntei para ela como é que ela estava se sentindo, sei lá, conversar com a bebê e tudo. E aí, para surpresa minha, eu falei assim, não, conversar, eu nem queria. A barriga está crescendo. Eu disse, sabe, tu já deu nome, tu sabe? Não fui ver, não quero saber o sexo. Quando nascer, eu vejo. E aí vocês acham que essa criança tinha o quê? Afeto zero? Então, com certeza. E assim, o que acontece? Quanto mais precoce esse movimento for interrompido, tá? Mais traumas vai gerar. A criança, ali nos seus primeiros anos de vida, tá? Ali até 5, 6 anos, como eu disse, ela é inconsciente. Então, inconsciente são só emoções. Ou é bom ou é ruim. A partir disso, a criança já começa a constituir o seu racional. Então, o movimento primário interrompido ele vai acontecer nos primeiros anos de vida. Até por volta de uns 7, 8 anos. É a fase da primeira infância. Isso, a primeira infância. Depois, essa criança ela já tem um racional constituído, que daí ela já vai, por exemplo, para a escola, então ela já aprende a interagir com outros. Então, se não ocorreu movimento primário interrompido até esse momento, os traumas que vierem depois disso não são movimento primário interrompido. Pode ter sido outro tipo de trauma, mas não movimento primário interrompido. E é importante falar, né, que o útero materno, igual a Val está falando também, gente, tem a partir dos 6 meses, né, de gestação. Então, o que significa? O útero materno, a criança está lá em formação e ela está recebendo, né, o DNA dos pais, a herança genética e epigenética desses pais, e por volta, né, de 6, e tudo que a mãe vai vivendo, né, em torno dela naquela gestação. E aí, por volta de 6 meses de idade, que é onde começa a ocorrer um processo de mielinização do sistema nervoso, a criança, nesse momento, o que acontece? Toda vez que ela sente um desconforto, um estresse que a mãe passa, então, às vezes, por exemplo, às vezes a mãe sofreu um susto, não tem nada a ver com a rejeição da criança, mas essa mãe sofreu um susto, ela está passando por um estresse, está passando por uma dificuldade, está num problema de relacionamento, nessa fase dos 6 meses, o que isso influencia? A criança, ela vai, toda vez que a mãe sente essa emoção, que é um desconforto para a criança, falta sangue no útero, o útero fica duro, fica frio, e ela entende isso como rejeição, porque ela sente, toda vez que ela se mexe ali no útero e a mãe está passando por esse problema, aquele lugar fica desconfortável.
essa dor da rejeição, que é desenvolvida nessa fase, que não tem nada com culpa da mãe também, é muito o que a criança capta dessa mãe, do que ela está vivendo, gera uma desconexão com a vida. E isso impacta também nesse movimento primário interrompido. E é o que a Valquíria falou, é muito forte, mesmo que não consciente. E aí, o que acontece? Após o nascimento, é importante falar sobre isso, porque é um conteúdo que vocês vão ver no curso, que a Val vai falar também. A criança, por que ela não se lembra? Porque ela não tem memória declarativa até os 7 anos de idade, porque o hipocampo não está ainda amadurecido. Isso não significa que ela não armazena esse trauma. Fica inconsciente e fica influenciando. Tá? Então, só completando o que a Val estava falando, porque memória uterina, gente, é um lugar aonde acontece muita coisa que depois no mundo adulto vai trazer de forma negativa impactos na vida da pessoa e ela não tem consciência nenhuma que tem relação com isso. Sim, porque o que acontece? Essa criança, né, quando ela entra nesse sofrimento, ela conectou com a pulsão de morte. Só que nós temos, nato, já está ali instintivo do ser humano se conectar, querer viver. Então, sempre que esse indivíduo, tá, na vida adulta, por exemplo, se conecte com alguma emoção que faça um gancho com essa dor, com esse trauma lá de recém-nascido ou vida intrauterina, esse inconsciente ele vai depender dessa pessoa, ele vai dar uma sugestão para a pessoa não ir para aquela experiência, não passar por aquilo ali, porque ele vai tentar proteger de tudo para essa pessoa não voltar a sentir aquele desconforto, aquela dor. Que são os mecanismos de defesa que você estava falando, de sobrevivência, né? Para não entrar em contato com a dor. Exatamente. Sofrimento, dor é algo que nós, seres humanos, não somos aptos a lidarmos com isso. Então, o inconsciente ele tem mecanismos ali naturais de proteger, de tentar tirar o indivíduo de situações que possam levá-lo àquela dor novamente. Só que isso vem através de sintomas. Então, a depressão, por exemplo, a depressão, o Bert já dizia que é uma doença raiz. Por quê? Porque é um movimento primário interrompido, né, muito precoce. Então, a criança, né, se conecta e fica presa naquela dor e parece que vai morrer. Como é que isso... Conexão com a vida, né? E aí, de que forma que isso na vida adulta, isso vai aparecer para nós? Para a gente poder identificar. Vai aparecer através de um sintoma. Então, a gente tem que conhecer os sintomas dessa falha, desse trauma, para a gente poder ir ressignificando, trabalhando com esse paciente, né? Mesmo que ele não tenha consciência, mas nós, profissionais, tendo esse conhecimento, nós vamos trabalhando com técnicas, com a fala, com o discurso. Então, a gente vai acessando aquilo ali junto com o paciente. Por quê? Porque nós é que temos esse conhecimento. Então, nós temos as ferramentas para auxiliar. E simplesmente, daí esse paciente tem a sua melhora e é o que ele está vindo buscar com a gente, a melhora daquele sintoma. Val, você poderia dar alguns exemplos de problemas que esse movimento primário interrompido gera na vida adulta, a nível de doenças, a nível de relacionamentos, enfim, né? As áreas da vida que ele impacta e como ele pode influenciar para o pessoal poder entender o quanto que esse é um tema importante da gente trabalhar? Sim, por exemplo, que nem eu disse,
a pessoa a pessoa é extremamente frustrada na sua vida profissional. Ela não se encontra em nada. Faz um curso, não gosta, faz outro, não gosta, nada a pessoa gosta. Ou a pessoa chega para ti com aquela queixa de que nada ela conclui, e aquilo é um sofrimento. Lucimara, por favor, você poderia colocar no mudo que está dando interferência no som da Valquíria? Obrigada. Pode então, falar. aquela pessoa não consegue concluir nada, e ela se sente extremamente frustrada. Por que ela não consegue concluir? Esse caso dessa paciente que eu trouxe para vocês, a gestação, que ela entrou em coma, a queixa dela também é essa. Nada ela conclui. Iniciou vários cursos, nada ela conclui. Profissionalmente, né, ela nunca consegue dar seguimento. Ela é uma paciente com tratamento psiquiátrico, né, porque ela tem um vazio, ela não consegue confiar nas pessoas, então relacionamentos para ela assim, é difícil. O marido é apaixonado por ela, mas como é difícil, como ele disse para mim, como é difícil, Valquíria, porque assim, ela sempre reclama, ela tem ciúme dos outros, ela tem inveja dos outros, então é uma questão muito difícil conviver com pessoas assim. Elas se ofendem por qualquer coisa. Então, pacientes com depressão, pacientes com ansiedade, compulsão, né, Val? Compulsão. O que acontece? A pessoa com compulsão, então, ela pode trabalhar, ganhar bem, mas ela gasta tudo, ou seja, ela está sempre naquele ciclo, assim, buscando. Aí tu vai olhar, às vezes ela tem compulsão por compras, compulsão por comer, questões de vício, tá? Dependência química, também tem movimento primário interrompido. Dependência emocional. Dependência emocional, está sempre buscando nos outros, está sempre está procurando aquela mãe, aquele pai em todo mundo, procura aquela mãe nos colegas. Infantil, né, Val, na vida. E nos relacionamentos, nas amizades, é aquela pessoa tóxica, aquela pessoa que gruda, e aí ela suga, e aí ela passa a ser esse movimento dela faz com que as pessoas queiram ficar mais afastadas dela. Não dá, a pessoa, e aí essa pessoa volta a se conectar com aquele sentimento de vazio, de abandono, porque ela repete, né? Ela tem aquele movimento de buscar nos outros, e aí por ela ir de uma forma desorganizada, que não está coerente, né, com a maturidade, com a idade da pessoa, o que acontece? As pessoas dizem, não dá, essa pessoa é tóxica, não dá para ficar perto, que pessoa chata, que pessoa grudenta, e aí as pessoas se afastam, abandonam. Ativa novamente o gatilho. Paciente border, por exemplo, paciente border, o medo dele é extremamente de ser abandonado. E aí ele é agressivo, e aí a agressividade faz com que as pessoas queiram ficar longe desse tipo de pessoa, e aciona novamente esse gatilho. É uma dinâmica até que inconsciente, né, Val? Já que eu vou ser abandonado, já que eu vou ser rejeitado, então faço eu primeiro. Tá entendendo? Também aquela pessoa assim que entra em relacionamento e sempre ela que rompe. Nos trabalhos, nunca fica na empresa. A pessoa vive pedindo demissão ou fazendo com que a empresa a desligue. Então, é uma dinâmica que a pessoa ficou presa justamente do quê? Né? Aquela pessoa que busca, por exemplo, num parceiro, numa parceira, a representação desse pai, dessa mãe. E aí ela não consegue preencher isso e ela tem atitudes para fazer com que aquela pessoa a abandone. Aí, de que jeito aquela pessoa pode abandonar? Pode abandonar através de uma separação ou pode abandonar, por exemplo, se conecta com uma pessoa que tem um vício. Ou seja, aquela pessoa nunca está ali presente para ela. Se conecta com uma pessoa que trabalha demais, que nunca tem tempo para a pessoa. Então, de diversas formas, essa dinâmica vai ocorrer na vida dessa pessoa. E se a gente, como profissional, não tem esse conhecimento de que tudo isso pode ser
início lá atrás e a gente tem que trabalhar isso com o paciente, ressignificar ali com ele, a gente fica só na queixa, ouvindo a queixa, a pessoa não vai sair daquilo ali, porque a pessoa não vai conseguir acessar, e aí o profissional, pois é, mas tu tem que sair disso, mas isso, quem sabe isso, e a pessoa não consegue, por quê? Porque a gente não tem o conhecimento de onde ocorreu essa dinâmica para a gente poder ressignificar, e aí poder mostrar para a pessoa, mas tu percebe que a tua atitude, assim, 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 tu tá repetindo um padrão que tu traz lá de trás, poder mostrar para essa pessoa que as pessoas não são pai e mãe. E aí pode ter certeza que quando a gente começa a ir entrando nisso, dali um pouco a pessoa começa a acessar algumas memórias e aí começa a trazer. Isso sempre ocorre. E é importantíssimo, gente, essa questão que a Val está trazendo, porque o que acontece? Geralmente a pessoa ela chega na clínica com uma queixa do que está acontecendo na vida dela naquele momento. E aí, se você foca nessa situação que circunstancial, que de início a gente vai ter que apagar um fogo ali, né? Claro, mas se você fica focada só nesse problema circunstancial e você não olha lá atrás o que aconteceu, que pode ter ocorrido e ressignificar aquilo lá atrás, ela pode melhorar. Ela vai apresentar uma melhora, mas as repetições vão continuar acontecendo na vida dela dali um tempo. E às vezes ela, poxa, mas eu melhorei por um tempo e eu voltei. A terapia não funcionou? Não. Precisa, então, tratar a raiz do problema, o movimento primário que aconteceu interrompido, ressignificar isso aí, para que você tenha mais resultados e a pessoa também consiga sair desse padrão. E nesse momento é importante nós, como profissionais, estarmos preparados para isso, porque muitas vezes vocês vão pegar o paciente infantil, ou seja, em negação. E é muito comum a hora que você começa a falar, nossa, como que era a relação com seus pais? Ah, estava tudo certo, a relação com meus pais é ótima. Nossa, me deu muito bem com a minha mãe e com meu pai. Só que aí a conta não fecha, entendeu? Aí você vai olhar, às vezes você faz uma constelação e você percebe que tem um movimento interrompido ali, que precisa ser ressignificado. Porque isso gera inúmeras consequências. E a gente fala bastante de constelação, porque a constelação ela é uma ferramenta que a gente trabalha, a Valquíria é especialista, que dá um diagnóstico muito grande do que aconteceu, né? Nesse movimento primário interrompido, então fica mais fácil trabalhar a ressignificação. Mas, por exemplo, se você percebeu, você não faz constelação, mas percebeu o movimento primário interrompido, você vai precisar de uma técnica para poder gerar essa ressignificação. E é exatamente essa técnica, né, que a Valquíria vai ensinar no curso dela, que vai iniciar agora dia 19. E 19 de novembro. Então, Val, fala um pouquinho para a gente a respeito das bases que essa técnica de movimento primário interrompido tem, né, que você vai ensinar no curso para eles. Eu acho importante falar sobre isso, porque às vezes o pessoal fala, ai, mas eu não sou constelador, eu posso aprender a técnica de MPI? Pode aprender essa técnica, independente da abordagem terapêutica que você trabalha. Porque a Valquíria, ela vai dar, né, são 2 apostilas com videoaulas, fora 2 aulas ao vivo, que ela vai dar todo o suporte, todo o começo, meio e fim, para vocês poderem aplicar a técnica de movimento primário interrompido no cliente de vocês. Então, Val, foca um pouquinho, porque nós já são 8h02. Então, a gente vai ficar até amanhã falando. A técnica, ela é fundamentada em cima da PNL, da hipnose, de relaxamento, de respiração. Ou seja, o que acontece? Quando tu leva uma pessoa, por exemplo, para um relaxamento, para trabalhar, né, a nível inconsciente, acessar, então tem um caminho, tá? Tem um processo que a gente aplica para que aquela pessoa relaxe e tu consiga ir, então, fazendo sugestões. E o que acontece? O nosso inconsciente, ele não consegue diferenciar o que é real do que é imaginário. Então, eu induzo o meu cliente, o meu paciente, a uma cena,
E ali eu vou dando passo a passo o que aquela pessoa está visualizando. E aí o meu paciente está dentro daquele momento de transe hipnótico, que a gente chama, e ela vai fazendo passo a passo daquela sequência de comandos, porque o profissional vai dando uma sequência de comandos, na qual isso também eu passo dentro do curso. E quando chega no final, né, tu faz o fechamento com aquela solução, porque aí dentro do exercício ali, nós fazemos o processo de solução, de conectar a criança, esse paciente, com a emoção, com essa figura mãe e essa figura pai. E a partir dali, então, quando a gente tira a pessoa, né, desse transe, a pessoa está com aquela emoção que ela vivenciou ali naquela experiência. E para o inconsciente dela, aquilo foi um momento realmente, porque as emoções, elas são sentidas. Eu senti, eu vivenciei mentalmente, mas gerou uma emoção, a emoção é que faz a mudança. E também a gente dá tarefas de casa depois para o cliente, ou seja, aquele cliente, mesmo consciente, ele volta e se conecta com aquela emoção daquele momento que vivenciou. A Ana perguntou se é possível. Sim, tanto é que no curso eu deixo uma aula com um atendimento que eu fiz online, tá? E apliquei a técnica de movimento primário interrompido com a pessoa de forma online. E só para acontece. Pode falar, Val. O que acontece? A pessoa está disposta àquele processo, a pessoa quer resolver aquilo ali. Então, isso já é 50% do processo. Os outros 50% fica com o profissional que vai fazer a condução de forma adequada. E é importante falar qual é a funcionalidade dessa técnica. Ela tem base também na neurociência. Por quê? O que essa técnica ela vai fazer na pessoa para ela gerar novas memórias e ressignificar esse movimento interrompido? Ela vai gerar, através, né, da hipnose, das técnicas de PNL, de tudo que a Val proporciona na técnica, novas conexões neuronais. Então, nem sempre... se você identifica movimento primário interrompido com o pai ou com a mãe, que tem diferença, aí a Val vai ensinar a técnica tanto para trabalhar com pai e com mãe, você vai conseguir, através desse exercício, gerar um novo padrão de sentimento, pensamento e comportamento. E o porquê desse exercício, do que ela passa para a pessoa fazer durante 21 dias? Porque o seu cérebro, para ele ser reprogramado, ele precisa repetir por um tempo aquilo lá para que aquilo torne uma realidade, né? Fortalecer essas conexões sinápticas. Por isso que é muito importante, né? É importante falar sobre isso, Val, porque às vezes a pessoa fala, hipnose, não sei o quê, a pessoa entra em transe, desliga. Não, gente. A hipnose, ela é uma reprogramação, um relaxamento profundo, onde a pessoa fica suscetível para você fazer uma reprogramação mental na pessoa, para ela ressignificar uma dor muito grande. E isso tem base na neurociência, é importante falar sobre isso, porque ela tem seus fundamentos e ela funciona. Mas e se o meu paciente não se adaptar, não ficar suscetível a um trabalho como esse, né, que envolve a hipnose? Ele vai ficar suscetível, qualquer pessoa pode ficar suscetível, desde que ela confie no terapeuta. E aí a Val vai ensinar vocês a preparar o paciente para esse tipo de trabalho, porque ele precisa ser preparado. Você não vai chegar, olha, eu vou fazer um movimento interrompido, deita aí, relaxa, que eu vou aplicar a técnica. Não é assim. O paciente precisa estar preparado e confiar no seu trabalho, seja online ou seja presencial. Sim, porque daí o profissional vai explicar o que vai fazer, vai orientar, e o profissional vai conduzir o paciente. Então, você vai deixar o paciente muito tranquilo, que nada vai acontecer ali sem que a permissão dele, que basta ele abrir os olhos, por exemplo, que ele sai.
A gente tem que desmistificar essa coisa assim, ó. Vai me hipnotizar e vai mandar eu fazer. Eu vou fazer tudo que me mandar. Não, a pessoa tem que entender que Não perde a consciência, não gente. perde a consciência. Mas, às vezes, por falta de conhecimento, o profissional, às vezes, se não explica ou não teve uma orientação adequada com relação ao processo, às vezes deixa de ter um resultado satisfatório justamente por desconhecer, né, o caminho, todo o passo a passo de como fazer. Por isso que nós nos preocupamos de montar esse curso e fazer o passo a passo, explicar a postura do profissional, como é que o profissional tem que estar e tudo. Então, tudo isso a gente vai trabalhar dentro do curso. E, às vezes, também, né, as pessoas me escutam e dizem, Valquíria, tu fala tanto na mãe, não fala no pai. Não, o pai também é de extrema importância. Por exemplo, quando a gente percebe que tem um paciente com movimento primário interrompido de pai, e a gente vai fazer a técnica, nós vamos fazer a técnica, mas até um primeiro momento nós vamos levar o indivíduo até a mãe, e aí, diante da mãe, por exemplo, esse indivíduo pede licença e vai para o pai, porque é a mãe que apresenta a criança ao pai, é a mãe que faz essa transição. Então, essa criança se sente segura para ir ao pai através da mãe. E isso a gente também vê dentro da psicanálise. Então, quando a gente tem, né, um conhecimento também da psicanálise, a gente consegue entender perfeitamente o que são esses mecanismos, né, que fazem que essa pessoa se proteja, esse bebê se proteja, o que ocorre quando eu estou dentro de um processo, uma técnica de relaxamento, de hipnose, o que está acontecendo com aquele indivíduo, gerou emoção, pronto, ressignificou. Por quê? Porque é algo que foi ainda instalado no inconsciente desse indivíduo lá ainda muito precoce. Então, era emoção. Para substituir uma emoção ruim, eu preciso sentir uma emoção boa. E essa questão que a Val fala, né, que a mãe que permite que essa criança vá até esse pai, gente, é algo porque, assim, a primeira conexão da criança é com a mãe. E aí, o que acontece? Muito do que a criança também percebe desse pai é o que a mãe instaura na mente dela sobre quem é esse pai. A mãe, às vezes, ela pode estar casada com esse pai, mas ela ter dificuldade de dividir o amor dessa criança com o pai, a atenção dessa criança. Eu já ouvi muito, filho não precisa de pai, filho precisa de mãe, já ouvi muito falar isso, tá? Enquanto, na verdade, né, essa criança, ela tem internamente um amor, mesmo que inconsciente, pelo pai, um desejo de ir ao pai, e às vezes esse pai é um péssimo marido. A mãe e o pai estão numa dificuldade de relacionamento muito grande e coloca a criança no meio da situação para tomar um partido. Isso gera um movimento primário interrompido. Quantos casos de alienação parental a criança depois cresce com dificuldades de estabelecer vínculos, dificuldade no relacionamento, porque meu pai era muito ruim. Estou dando exemplo de pai, tá, gente? Mas o oposto também pode falar. Meu pai era muito ruim, ele era um péssimo marido, eu tive que defender ele da minha mãe. Nossa, coisas, né, que uma criança não tem que tomar conta. E isso é movimento primário interrompido. E aí essa pessoa não consegue ter um relacionamento. Ou, meu pai era muito boêmio, meu pai era tranquilo demais, minha mãe que tinha que resolver tudo, minha mãe que era o homem da casa. Aí, essa percepção gera um julgamento, né? Sobre aquele pai. Aquele pai não me deu o que eu precisava porque ele estava, né? Na boemia da vida. E isso gera até uma inversão, às vezes, de papéis dessa criança tomar o lugar desse pai, né? Para ajudar essa mãe. Muitas vezes que sofre, enfim. Então, isso tem relação com o movimento primário interrompido. Então, quando tem um conflito relacionado ao pai, gente, você tem que trabalhar também essa questão com a mãe, que a Valquíria está falando, porque muito é do que a gente aprende com a mãe.
E o que acontece, né? Por exemplo, aí você tá, Valquíria, como é que eu percebo que o movimento primário interrompido é com o pai? Bom, pessoas com dependência de vícios, tá? Compulsão por gás, compulsão por bebida, compulsão por drogas. Uma pessoa extremamente insegura, não tem coragem de empreender, de enfrentar desafios, ela recua, ela se esconde. Pode ter sido uma criança, por exemplo, que teve uma visão de um pai fraco, um pai que não ia, a força estava com a mãe, e essa criança, então, não se sente capaz de desbravar, de se aventurar. Ou seja, o estado criativo, o lado aventureiro, né, dessa criança não foi despertado. Por quê? Porque esse pai não foi liberado pela mãe, às vezes, para acessar essa criança de forma emocional, ou a mãe não validava esse pai diante dessa criança, e essa criança tem essa imagem, então, distorcida, e interpreta, às vezes, que o pai, então, não lhe dava atenção, não gostava dele. Enfim, várias são as situações ali que a gente pode perceber que houve, então, esse bloqueio de acesso a esse pai, e esse pai é fundamental também para o desenvolvimento, né? Desse... Uma coisa também, né, Val, que a gente percebe muito, quem tem essa dificuldade com o pai é aquela pessoa que está com aquela energia muito do masculino, né? Então, ela tem aquela necessidade de comandar tudo, controlar tudo, fazer tudo, ser forte demais, principalmente quando é do sexo feminino, que a gente consegue perceber que a pessoa está muito masculina. Então, ela faz, sobrecarrega, dá conta de tudo, e você pode observar que essa pessoa, ela tem dificuldade nos relacionamentos com os homens, ela tem dificuldade em ser feminina, no sentido, tá, gente, eu não estou falando de sexualidade, e nem de se vestir, ela tem dificuldade de mostrar vulnerabilidade, de ter fragilidades, porque ela precisou tomar aquele comando, aquele masculino muito forte na vida dela, porque ela não confia nos outros masculinos aos quais ela teve relação. E aí você vai olhar, ela tem uma dificuldade muito grande com o pai. Sim, por exemplo, se ela internalizou um pai fraco, ela vai se conectar com um padrão que ela sabe. Ela vai se conectar com homens fracos. E aí ela vai ver eternamente frustrada, que é banana, que é isso, que é aquilo, e ela é que tem que ser a forte. A forte. Ela sofre com aquilo ali, mas ela não, se ela não buscar ajuda e o profissional não conseguir trazer isso para ela, ela nunca vai entender que ela está dentro de uma dinâmica de uma questão lá da infância. E se o profissional não tem esse conhecimento também, como é que ele vai poder ajudar ela, essa pessoa, por exemplo, a entender que ela não precisa ser essa fortaleza, que ela não precisa julgar aquele pai, o pai foi como ele foi, deu o que ele podia ter dado, mas que ela não precisa repetir que tem homens fortes, sim, que ela sabe lidar também com um homem forte, porque ela não está buscando o pai. O relacionamento dela é se relacionar com o homem, uma relação de mulher e homem, não aquela relação dela continuar se identificando com o mesmo perfil do pai. E se a criança não teve pai? É muito da memória que a mãe, a família, coloca na mente dessa criança sobre a figura do masculino, do paterno na família. Exatamente. Pessoal, Val, eu acho que agora a gente pode já abrir para as dúvidas, né? Com certeza. Então, agora vamos separar aqui uns minutinhos para vocês perguntarem, né, gente? Nós já falamos sobre esse conceito, já explicamos, né? A Val falou bastante coisas sobre os problemas que se pode acarretar na vida da pessoa, até que ela olhe para isso e ressignifique. Eu já fiz o convite, quem gostou do assunto, quem tiver interesse, participar, né, da nossa formação que inicia dia 19. Então, como que é essa formação? Essa formação, você fez a inscrição, vocês vão lá para o nosso grupo, né? Como todas as formações a gente está fazendo, vocês vão ter acesso a uma área do aluno, que vai ter lá 2 apostilas, né, para vocês, sobre as bases
desse movimento primário interrompido. Vai ter alguns vídeos lá que a Valquíria deixou disponibilizado, até um material bônus com vários exercícios de visualização, meditação, né, Val? Para vocês terem, para poder aplicar nos clientes de vocês. E nós vamos ter 2 aulas ao vivo para reforçar todo esse conhecimento que está na área do aluno, que vão ser dia 19 e dia 26 de novembro, às 4h30 da tarde, aos sábados. E quem não conseguir participar ao vivo, depois esse material vai ficar gravado lá na área do aluno. E vocês têm o acesso durante 1 ano e todo o suporte necessário, né, para tirar dúvidas nesse 1 ano conosco, tá? Então, tem bastante tempo aí para vocês assimilarem tudo, e com essa técnica, vocês podem sim, tá? Depois estarem aplicando os atendimentos de vocês, seja online ou presencial. Então, tá aqui meu convite. E agora eu quero tirar a Val, nós vamos tirar dúvidas de vocês. Então, se vocês puderem abrir o microfone para a gente fazer disso um bate-papo, fiquem à vontade. Val, queria muito te agradecer também por esse tempinho, que eu sei que seu tempo está puxado aí. Eu que agradeço essa oportunidade. Eu gosto muito de compartilhar conhecimento, né? Então, isso é muito rico. Eu sei que a gente já colocou bastante coisa lá no grupo sobre movimento primário interrompido, então a Val postou artigo, vídeos, né, de outros eventos que a gente fez, que essa acho que é a 3ª turma, né, que a gente está montando para trabalhar movimento primário interrompido. Então, já tem bastante coisa lá, mas se vocês tiverem alguma dúvida agora, pode abrir o microfone e perguntar, tá? Lucas, a Ana, a Érica, a Anabela, a Aida, Márcia, pessoal, Regina, Isméria e a Aida já estão no curso, né? Sejam bem-vindas, meninas. Ninguém tem dúvida? Que bom! Todo mundo entendeu, então, a dinâmica. Então, tá certo. Então, Val, eu quero agradecer a sua participação. Foi um prazer estar com você aqui. Depois eu vou disponibilizar essa palestra lá na área do aluno para quem já é do curso. E eu vou disponibilizar depois no grupo, tá? Nos grupos que eu disponibilizei o link e no grupo da palestra. Ana Lima. A aula do dia 19 e 26 dura quanto tempo? Em torno de 2 horas a nossa aula. 2 horas, vocês podem ir um pouco mais. E vocês já viram que eu e a Fernanda, a gente conversa bastante. Mas, Ana, não vai durar 3 horas, não. Pode ficar tranquila. Não. Nós queremos fazer algo bem leve para vocês. Sim. A Márcia falou, excelente live. Já abriu muito a mente, gratidão. A Aida falou que foi muito gratificante. Legal, gente. Bom, nós estamos aqui, o nosso maior objetivo é esse, compartilhar conhecimento de qualidade com vocês, né, e despertar vocês para novas possibilidades também dentro do âmbito terapêutico. Já que ninguém... Oi, Lucas, excelente live, obrigado. Já que vocês não têm dúvidas, então eu vou encerrar, tá, pessoal? Então, Val, muito obrigada. Eu que agradeço no final de feriadão, né? Então, poder estar aqui compartilhando com vocês. Eu espero ter agregado, deixado alguma sementinha, né? E que vocês façam bom proveito do conhecimento. Tchau, tchau, Val. Tchau. Boa noite. Boa noite.